Quer segurar um minutinho? Ganha um minuto a mais. Isso também. Não pode ser. Não briga, não. Quem caiu no papo? Tá ao vivo aqui. Eu sei que me conecta. Não, tá. De pescar aqui, beleza? Ok. Bom dia. Mais um minuto nós já começamos, ok? Só organizando aqui. Doutor Claudir, Procon de Uberaba, bom dia, tudo bom? Já vamos anunciar aí nossa live conjunta na quarta, né? Bom dia, Tiago. Já, Thaisa, vamos falar sim dessa questão, tá? Bom dia para você. Mas acalma o coração, hein? Não fica muito ansiosa, não. Bom dia, Juliana. Procon de Uberaba, que é uma das referências aí no país, né? Grande trabalho feito por toda a equipe. E o Claudir, que está nos acompanhando aqui, um grande guerreiro aí em defesa dos direitos do consumidor. Obrigado, Claudir, pela sua presença na nossa live, viu? Bom, vamos lá, né? Já são 11h05. Bom, pessoal, bom dia. Dando início aí a mais uma live do Procon Uberlândia, para que possamos tirar todas as dúvidas, trazer as principais informações e contribuir de uma maneira a minimizar o impacto, em especial com relação aos atendimentos presenciais que não são possíveis serem realizados aqui na nossa sede, né? Quero começar sempre registrando algumas questões de informes. Primeiro que eu vou aproveitar a pergunta do Efraim, que colocou o seguinte: olha, eu tenho observado um movimento um pouco maior na cidade. Efraim, então, uma preocupação muito grande de hoje, né, essa semana, bem da verdade, que é uma semana de recebimento, e é uma semana, então, que nós já temos aqui telefonemas e registros de que os bancos já estão cheios. A gente pede consciência para a população, porque não é hora disso. Nós temos que dar o tempo, nós temos que permanecer em casa, não houve alteração nenhuma nos decretos. A recomendação é fique em casa.
Então, por favor, eu peço que vai um pouco, quem pode esperar, espera, deixa para ir no banco daqui 2, 3 dias, para que não façamos aglomerações de bancos, porque qual é o risco? Se tivermos aglomeração, temos que fechar, inclusive, a agência bancária, em razão da questão de saúde. Então, eu peço encarecidamente à nossa população que tenham esta consciência, e quem estiver nos bancos neste momento, que guardem a distância, que se preservem para o bem de todos nós, né? Sempre lembrando que em casa utilizem de sabão, ele é eficaz tão quanto o álcool em gel, deixem o álcool em gel para utilizarem fora das residências, a fim de que nós possamos ter este produto por mais tempo. Lembrando da nossa campanha aí, guardem as embalagens de álcool em gel, ela pode ser útil, nós não sabemos quanto tempo isso pode durar, e esse é um produto que já tem escassez em alguns locais, então, por favor, guardem as embalagens, que em sendo útil em Uberlândia, nós vamos avocar essas embalagens para que não haja paralisação da venda desse tipo de produto, né? Peço à minha equipe, mais uma vez, que coloque aí na live, na timeline, os nossos canais de acesso, lembrando que a prioridade é que seja mandado pelo e-mail faleprocon@uberlandia.mg.gov.br ou pelo... Desculpa, foi mal aí, falei errado o e-mail, gente, segunda, né? O e-mail procon@uberlandia.mg.gov.br, o site faleprocon.uberlandia.mg.gov.br/, está aí na timeline, e aqueles que não têm acesso, utilizem do 51. Eu volto a insistir, o 51, ele é muito limitado, então se todos utilizarem o telefone, eu sei que querem falar, mas mandem pelo e-mail, que eu tenho a mesma eficácia, nós estamos dando as mesmas tratativas, os mesmos encaminhamentos, seja para fiscalização, seja para abertura de processos administrativos, tudo bem? Deixe um 51 para as pessoas que não têm acesso, tá joia? Outra questão importante, com relação já entrando na resposta da Thaís aqui, que foi a primeira a perguntar. Aliás, antes disso, o telefone da prefeitura, o zap da prefeitura é 997740616, e ali você tem informações sobre IPTU, DEMAI, bem como a consulta online, né? Então não precisa ir no ar, não precisa ir nos postos de saúde, nos postos de atendimento. Utilize primeiramente a consulta online, que ela é eficaz e vai conseguir te dar um bom encaminhamento e analisar a sua situação de saúde, especificadamente com relação ao Covid-19. Tudo jóia? Vamos iniciar, então, a resposta às perguntas. Eu começo pela Thaisa, que colocou aqui, pelo amor de Deus, me dá uma notícia boa com relação aos salões de festa. Thaisa, ainda não temos notícias boas, né? Ainda não está autorizado o funcionamento. Nós, inclusive, esse nosso semana tivemos situações que houve a necessidade da intervenção da fiscalização por desrespeito às normas. Eu vou fazer um comparativo aqui que parece um pouco agressivo, mas eu acho que ele é importante ser feito nesse início de bate-papo, para que as pessoas possam compreender o que é ético, o que não é. A sociedade vive um momento de muita crítica e um momento de mudança, em que nós, cidadãos, temos cobrado posturas de agentes políticos, dentre eles, inclusive, a minha presença enquanto superintendente do PROCON, a fim de erradicarmos do país ou minimizarmos ao máximo possível a questão da corrupção. E o que é corrupção? A bem, na verdade, é o desvio de conduta pela inobservância de normas, porque a lei não permite que haja desvio de recursos públicos, a lei não permite que haja uma série de ações de agentes políticos e agentes públicos em geral, a fim de trazer prejuízos para a sociedade. Mas, resumidamente, corrupção é inobservância de lei. Nós falamos muito sobre isso. Agora, eu estou chamando a uma reflexão inversa. Se existe um decreto municipal, se existe uma orientação e uma determinação estadual, bem como se existe uma determinação do Ministério da Saúde de que nós todos devemos ficar em casa, na medida em que nós
desrespeitamos a legislação, nós estamos, na bem da verdade, contribuindo para aquilo que é ilegal. Qual é a diferença entre um e outro? Nenhuma. A ética, ela é feita para todos. Então, nós, cidadãos, agora, é que devemos dar o exemplo. Todos nós devemos compreender que existe uma lei que fala que os estabelecimentos não devem abrir, à exceção daqueles que estão autorizados. Existe uma orientação do Ministério da Saúde que fala, fique em casa. Na medida em que eu me coloco à disposição de desobedecer a norma, a violar a norma, eu pratico ato corruptivo contra a vida das pessoas. O que é pior? Contra a vida das pessoas. É só uma reflexão para que possam compreender. Eu preciso não gostar, eu não preciso gostar da norma, eu não preciso entender que ela é certa ou errada. Eu posso até discordar da norma, eu posso até discordar do decreto, mas enquanto decreto, em um país cujo regime é o democrático, é um país de Estado democrático de direito, então a democracia ela está vinculada à lei, num país em que a lei determina o que pode ou o que não pode ser feito, a ética determina exatamente que respeite a lei. Respeite a lei para que todos também respeitem. Dê o exemplo. Então, eu queria conclamar a toda a sociedade de Uberlândia que dê o exemplo. Que dê o exemplo para o país, que dê o exemplo para o mundo. De que nós, enquanto cidadãos, sabemos o que é lei. Sabemos que devemos respeitá-la. Apesar de muitas das vezes discordar, mas devemos respeitar. Esse é um Estado democrático de direito. As manifestações, as indignações, elas são legítimas e democráticas. Mas o desrespeito à norma é ato corruptivo. E isso não deve acontecer. Então, que nós tenhamos essa consciência e aguardemos o caminhar das coisas. E aí, Thaisa, já te respondendo, os salões de festas também ainda não estão autorizados. Consequentemente, tem uma outra pergunta, não vi de quem, Na verdade, era salão de beleza. Ah, é de beleza? Entendi de festa, mas tudo bem. Então, com relação ao salão de festa, está respondido. Thaisa, com relação ao salão de beleza, desculpa, hein? Mas beleza, mas eu entendi de festa. Com relação ao salão de beleza e estética, também ainda não estão autorizados. Eu sei da sua dificuldade, eu sei que esta crise atinge primeiramente os autônomos, e em especial os autônomos individuais, né? Então atinge os cabeleireiros, os manicures, pedicures, esteticistas, né? De uma forma em geral, em especial quem tem o seu salão, que atende em casa. Então eu sei que isso tem atingido diretamente a vocês, de um impacto muito maior, porque é a única fonte de renda, né? Não por acaso, nós já temos editado a Lei 13.982, que dá o auxílio, né, que dá o benefício, que em breve vocês estarão recebendo, mas eu sei também que ele é apenas um paliativo, mas nessa hora, a outra palavra que a gente tem falado todos os dias é de solidariedade. Então, que haja solidariedade entre os familiares, entre os vizinhos, para que um possa socorrer no outro, para que muito em breve a gente possa voltar a todo vapor aí, tá joia? Perguntas? Doutora Guimarães, tem muita gente questionando sobre financiamento de carro. Tem pessoas falando que alguns bancos não estão postergando o pagamento. Não existe uma norma ainda, não existe nenhuma determinação do governo com relação ao financiamento. Existe um projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal essa semana, que pode vir a fazer algumas alterações nesse sistema, mas ainda ele está em projeto de lei e estamos em estudo dele. Então, assim que tiver alguma coisa, a gente comunica. Por hora, o que existe é a autonomia dos próprios bancos, de adiário não adiário, né? O que eu chamo a atenção aqui é que nenhum banco sinalizou para a suspensão do pagamento sem cobrança de juros. O que os bancos estão sinalizando até agora é para a renegociação de dívida. A bem da verdade, com um juro um pouco mais baixo, mas só para renegociação de dívida, cobrando juros e repactuando aí. Então, fiquem atentos, eu acho que vale a pena guardar um pouco mais aí nesse sentido, né? A Mara Luma questiona sobre os pacotes de viagem, que ela tinha uma viagem agora e a agência deu a opção dela cancelar com multa ou reagendar com possíveis ajustes. Mara, né? Mara, com relação às viagens, é o que se tem nesse momento, em especial com relação à passagem aérea. A passagem aérea nós temos uma medida provisória,
essa medida provisória, ela define o seguinte cenário, de que a agência de viagem, digo melhor, a operadora de viagem, a operadora do avião, né, da empresa aérea, ela tem a opção de devolver o dinheiro em até 12 meses, né, tem o prazo de até 12 meses para devolução do dinheiro, caso você queira cancelar, ou você reagendar essa viagem sua, né? É o que nós temos hoje. Eu volto a repetir, a posição do PROCON de Uberlândia é contrário a esta medida. Ela já existe no Congresso Nacional já emendas com relação a ela. Vejo com dificuldades a aprovação dela pelo Congresso Nacional. Por quê? Porque ela fere a autonomia de vontade. Mas é o que se tem neste momento, tá? Nós não temos outro cenário. Com relação às hospedagens, propriamente dita, ainda não tem uma regulamentação e, neste caso, a negociação deve prevalecer. Sempre lembrando, pessoal, sempre lembrando que é um momento de crise em que atinge tanto empresários quanto consumidores. Então, a melhor solução no presente momento é a negociação, é estabelecer a negociação. E aí, com relação a viagens, eu fecho o seguinte: tentem ao máximo possível reagendar a viagem. Tentem projetar essa viagem para os próximos 12 meses, tanto para que vocês possam curtir aquilo que vocês sonharam, que vocês programaram, bem como também para evitar um impacto maior na economia. Nós estamos aqui na defesa de um lado ou de outro, porque nós estamos falando que, neste momento, conciliar é a melhor opção. Somente nos casos em que efetivamente isso não for possível, é que nós estamos propondo que se busque a rescisão. Não deu certo, não conseguiu chegar no acordo, assim que passar a crise, faça a abertura da denúncia junto ao PROCON, para que a gente tente administrativamente. Não dando certo, façamos então via judicial, tudo bem? Mas volto a repetir, conciliação é a ordem do dia. Com relação aos aluguéis, que perguntaram aqui, nós também nessa medida, nesse projeto de lei que está em tramitação, deve trazer alguma coisa nesse sentido, mas por hora o que existe também são as conciliações. Eu já tenho tido retornos de várias imobiliárias, de vários donos de imóveis, no sentido de que estão negociando, estão buscando mecanismos aí de contribuir, em especial com relação às locações comerciais, que obviamente sofre maior impacto neste momento, porque teve o encerramento das suas atividades. Sempre lembrando que para o assalariado que tem recebido seu salário normalmente, que não vai ter nenhum impacto financeiro nesse momento, cabe a ele cumprir as suas obrigações, não utilizar desse momento de crise para tentar levar uma vantagem aí, cuidado com esse detalhe, tá bom? Doutora Guimarães, pegando a brecha, a Tássia Queiroz pergunta sobre seguros de imóveis que tem a cláusula lockout. Se aplica nesse caso? Então, Tássia, é uma questão a ser analisado aí. É possível, não tem essa cláusula, né? Vamos ter que estudar essa questão. Sinceramente, eu não posso te antecipar se ela vai ser aplicada ou não, mesmo porque não houve o encerramento do contrato. Mas é possível acionar, sim. Eu acho que vale a pena acionar. E buscar, é uma das soluções tanto para o locatário quanto para o locador. É uma das soluções possíveis aí. Eu me comprometo até a anotar, dar uma estudada melhor, ver como é que está. Ela mesma já falou, não precisa da apólice até, que não há precedente, você já deve ter olhado, mas vamos verificar sim, tá? Vou olhar essa questão. Doutora Bruna, seja bem-vinda, bom dia. Doutora Guimarães, Juliana, ela trabalha com decoração de festa, e devido ao decreto, muitas pessoas querem cancelar. O que ela deve fazer? Deve devolver todo o dinheiro? Qual que é a conduta dela? Como que ela chama? Juliana. Juliana, com relação a decorações de festas, olha só, é um serviço que acabou não sendo prestado. Então, de uma forma bem objetiva, o contrato vai ser rescindido. Mas tente, e aí eu peço também aos consumidores, que aguardem para ver se você vai remarcar a festa ou não vai remarcar a festa, porque o impacto no fluxo de caixa, por exemplo, da empresa da Juliana, ela acaba sendo um impacto importante, que pode levar à inviabilização do negócio. Então, se for possível haver uma negociação de deixar esse crédito para usar na próxima festa, que o faça. Se não for, que haja uma composição, um pagamento parcelado. Mas, Juliana, te respondendo diretamente,
Do ponto de vista legal, há necessidade da devolução, né? Mas nós também não podemos fechar os olhos de que nós estamos num momento de crise, em que o princípio da boa-fé contratual deve prevalecer entre as partes, né? E nós estamos diante de um cenário de força maior e que, portanto, você tem condições, sim, de buscar uma negociação. Eu não vou falar aqui de cobrança de multa, eu vou falar de negociação, em que se abre, que flexibilize essas multas, mas que se busque junto aí um pagamento parcial, ou um parcelamento, ou um crédito para ser usado futuramente. E aí, quem sabe, por exemplo, um híbrido disso, olha, eu te devolvo parte, mas deixo parte como crédito, ou seja, sente com o fornecedor, haja com empatia e busque a melhor solução a fim de que tanto o seu negócio sobreviva, como o fornecedor não fique tão lesado, tá joia? Suzy, ela questiona o seguinte: não poderia liberar as lojas especializadas em chocolates para vender ovos de Páscoa, como está sendo feito em outros estados? Ô, Suzy, o Comitê de Saúde é quem nos dá as diretrizes, né? Então, neste momento, ele não houve essa autorização. Pelo contrário, eu vou responder uma pergunta aqui da Cláudia, Lojas Americanas. Hoje, nós vamos encerrar esse assunto com Lojas Americanas, tá bom? Já estive com a Lojas Americanas na sexta-feira, já conversei, já orientei, e hoje nós vamos tomar uma atitude mais séria com relação a Lojas Americanas, tá bom? Orientar a venda dentro de casa, por delivery. Quem foi que perguntou? Ô, Suzy, agora veja bem. Hoje mesmo eu recebi aqui 2 WhatsApps me oferecendo ovos de Páscoa para comprar. Eu acho que agora é hora disso, gente. É hora de entrar na internet, usar o WhatsApp, usar Instagram, usar Facebook, fazer as vendas. Pega o telefone e começa a ligar para os amigos aí, pede para os amigos espalhar e virar uma grande corrente do bem, né? Acho que é isso que nós temos que fazer agora. E aí eu vou pedir a todos, deem prioridade para esses ovos de Páscoa. Deem prioridade para os ovos de Páscoa caseiros. Ou se tiver que comprar, que compre num comércio local, do seu bairro. Esse é o momento, isso é solidariedade. Isso é solidariedade, né? Então é isso que nós temos que fazer, tá? Doutora Guimarães, algumas pessoas questionaram sobre fiscalização. Tem muito comércio aberto, fiscalização de preço. Vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre feiras livres e falo dos comércios já seguindo. Feiras livres estão autorizadas? Estão, Keila. Houve um acordo entre o sindicato e o município. Quem foi nas feiras essa semana, eu tive em uma para poder dar ver como é que estava funcionando. Vocês vão verificar que houve uma redução do tamanho das bancas, para que houvesse um espaço entre uma e outra, e a fim de que não haja tanta aglomeração. Tá? Então, foi entendido como um elemento essencial para a sociedade, como nós temos aí os sacolões abertos. Então, não seria muito justo não ter as feiras. Agora, veja bem, a parte do feirante ele fez, foi redução de espaço. Qual que é a nossa parte? Também, e só em casos excepcionais. A feira livre, ele é um pouco faz parte da nossa cultura, né? E que todo mundo gosta de ir lá, sentar, comer um pastel, tomar um refrigerante, mas neste momento vá para aquilo que é essencial, só se realmente estiver faltando, tá bom? Com relação aos comércios, doutora Lília Takata, tudo bem? Bom dia. Com relação ao comércio geral, a fiscalização está na rua. A fiscalização, na verdade, não é só do PROCON de Uberlândia, é do PROCON de Minas Gerais, né, através do doutor Fernando Martins, que está coordenando as atividades de fiscalização. Vários comércios foram fechados esse final de semana, infelizmente, porque as pessoas não estão observando as normas. Não é isso que nós desejamos, volto a dizer, não é isso que nós desejamos. Quando eu descumpro a norma, eu autorizo a outras pessoas descumprirem todas e quaisquer normas. Então, que cada um possa cumprir o seu papel. Agora, eu faço um pedido aqui a cada cidadão. Nenhum comércio sobrevive se você não for lá. O fato de um comércio abrir, que não deveria abrir, ele só está abrindo porque tem alguém que coaduna, que compactua, que aceita isso, que vai lá e compra. Né? Então, se nós fizermos o nosso papel de não irmos, de não comprarmos, de não entrarmos naqueles estabelecimentos que estão determinados a estarem fechados, ele vai fechar a porta por outra razão. Ele vai fechar a porta por vergonha, porque abriu sabendo que não podia abrir. E ouviu do cidadão que ele não vai lá comprar. Né? Então, não há
Não há só um errado na história. O empresário está errado por abrir e o cidadão está errado por entrar e comprar aonde não deveria entrar, né? Então é isso. Se eu vejo uma sorveteria que está aberta, ela não pode abrir, mas por que eu vou entrar e comprar o sorvete? Não entre, não compre, né? Acho que é isso. Então a loja de bolsa que está aberta, se eu sei que não pode abrir, por que eu vou entrar e comprar? Eu tenho que fazer o meu papel também. Não só denunciar, mas não entrar. Então, se a gente fizer essa corrente, o comércio fecha onde precisa fechar, né? Eu já aproveito para poder falar aqui de Pesque Pague. Recebi uma denúncia hoje, né, de que alguns Pesque Pagues estão funcionando. Só está funcionando porque alguém vai também. Mas a fiscalização vai estar com muito rigor. Eu tenho certeza disso, já recebi notícia do Ministério Público, com muito rigor em cima disso essa semana, né? Então, eu peço, por favor, que não utilize, porque esse tipo de entretenimento também não pode ter, já que te leva a sair de casa, que leva a uma aglomeração, tá bom? Então, acho que é um pouco sobre isso, né? Obrigado, Lília. Um beijo para você. Complementando a questão dos comércios, doutora Guimarães, a Ana questiona sobre distribuidoras de bebida e lan house, se podem ficar abertos. Porque no resort Jardim do Palmeiras tem várias. As distribuidoras de bebidas estão liberadas para funcionar, desde que não haja aglomeração na porta. Então, o que não pode é distribuidora virar barzinho, né? Aí não. Isso não pode. Ela pode entregar ali, sair tanto que nem entra dentro da distribuidora, entrega ali na calçada e vai embora. Isso tudo bem, né? Essa é a situação. Com relação à distribuidora, e que mais? E lan house. Lan house também não podem. Eu, particularmente, passei na porta de 3 lan houses essa semana passada e nenhuma estava aberta. Mas a gente pede, então, aos proprietários de lan house que não funcionem também, por favor. A Vitrine Uberlândia sempre com a gente aqui. Obrigado, né? Acho que, volto a repetir, o papel do PROCON nesse momento é um papel de solidariedade, mas também de tentar minimizar os impactos econômicos e junto ao consumidor em especial, tá? Somos servidores públicos e nós não podemos ficar em casa, tem que estar aqui a fim de fazer valer a fiscalização, a fim de fazer valer as normas. Mas que vocês podem ficar em casa e fiquem em casa, porque nós vamos estar trabalhando por vocês e por Uberlândia. Doutora Guimarães, sobre as escolas particulares, como que fica a questão de pagamento? É o Lua, né? Lua Cris Santos, né? Desse Lua. Tá. Vamos lá. Com relação às escolas, o que nós temos hoje? Nós temos uma normativa, uma medida provisória, que deixa claro, inclusive uma nota técnica, inclusive do Senacom, que deixa claro que com relação às escolas, eu vou falar ensino médio fundamental e faculdade, ensino superior, deve ser mantidas mensalidades. Tá? Por quê? Porque, na verdade, a contratação é por uma prestação de serviço único, fechado, ou seja, entregar um ensino, um conteúdo pedagógico durante o período de um ano. O fato de não estar tendo aula não retira a possibilidade desta prestação de serviço, porque ela pode ser feita via EAD, e aí foi flexibilizado para isso, ou pode ser feita por outras atividades, inclusive com a adequação do calendário curricular, que pode acontecer. Exemplo, se nós tivermos o encerramento e liberação no final deste mês, é um exemplo que pode acontecer, é possível recuperar todo este calendário, suprimindo aí alguns dias de férias e estendendo até o final do ano, ou início do próximo ano, para que se recupere o conteúdo. Por esta razão, é que se entende que deve-se pagar as mensalidades normalmente, tá certo? Essa é a razão. Agora, algumas questões peculiares. Em algumas escolas, vem o boleto da mensalidade e o boleto da alimentação separado, por exemplo. Neste caso, o boleto da alimentação não é devido, porque não se oferece esse tipo de serviço. Muitas perguntas vêm no seguinte sentido: mas não é justo, porque o serviço não está sendo feito na maneira como foi contratado, e aí a empresa está tendo um lucro. Existe a possibilidade de renegociação, sim. Acho que as escolas têm que estar abertas a isso, têm que estar sensíveis a isso também, né? Orientei a um dono de escola, olha, aproveita deste momento e mostre solidariedade, veja qual é o impacto de redução de custos e repasse isso aos seus alunos. Mostra que existe aí empatia e solidariedade entre vocês. Mas isso é um critério a ser estabelecido por cada escola. Muitas escolas têm nos trazido a seguinte informação: olha, na verdade eu não tenho redução de custo, porque o meu custo maior é de folha de pagamento, de manutenção de material, o que eu estou deixando de gastar
com limpeza, eu estou gastando com plataforma EAD. Então, isso acaba, às vezes, compensando. Por isso é que tem havido uma resistência maior, justificada, com relação à redução de parcelas, tá joia? Mas quem se sentir, obviamente, ferido com isso, pode tentar buscar os seus direitos, e aí, assim que passar a crise, nós estaremos aqui para poder discutir. Eu não tenho dúvida de que será uma matéria de muita discussão pós-crise Covid. Guimarães, fala sobre a questão dos pagamentos do SESI. Isso, A Renata. de futebol. Renata, e nós recebemos aqui um ofício do SESI falando que estão suspensos os pagamentos, né, as cobranças. Então, os boletos não serão mais emitidos. Nós já recebemos com relação a isso, tá? Acredito que, se qualquer dúvida que tiver, pode buscar junto ao SESI essa informação, e se não conseguir, estaremos aqui à disposição através do e-mail em especial, que a gente já te responde isso, tá? E em relação ao Praia pode continuar? Ok, com relação ao Praia Clube, né? Não Praia Clube, né? Praia Clube e todos os demais clubes, que se pesca, entre outros, que tem a cobrança da contribuição associativa. Primeiro, existe um regimento interno, existe um estatuto do clube que define os valores através de uma assembleia, né? E que define as regras a que o associado tem que se submeter para ter acesso ao clube. Então, o regime é associativo, não é uma relação de consumo. Por esta razão, entende a diretoria desses clubes de que o valor da mensalidade deve continuar a ser paga, mesmo porque justificam eles. Eu estou trazendo a justificativa deles, tá? Abre aspas. De que todos os custos continuam a existir, manutenção e funcionamento, e funcionários, em que pesam estar em funcionamento, em atividade, mas os custos têm que ser mantidos para que o clube não venha a ter perecimento de peças ou de equipamentos. Tá? O que não se pode cobrar, isso está definido, são das atividades extra contribuição associativa, escolinha de natação, karatê, qualquer serviço, academia, esse não pode ser cobrado. Com relação à contribuição associativa, o que nós recomendamos? Que busque junto às assembleias, que inclusive pode ser feita virtual hoje, a redução disso. E aí cada clube, cada associação tem condições de fazer a avaliação se tem caixa suficiente para reduzir ou não, né? Então passa pela análise do estatuto. Existe uma discussão, e aí é um debate que foge a esse momento, se isso é ou não relação de consumo. Existem decisões judiciais que entendem que sim, e decisões judiciais que entendem que não é relação de consumo, inclusive sendo essa um pouco mais majoritária do que a primeira. Tá? Mas não é o momento de discussão. Não daria tempo e não teríamos estrutura para isso. Tá bom? O que a gente pede é que busque junto às diretorias para que seja chamada uma assembleia, ainda que virtual, para a discussão dessa questão. Doutor Guimarães, o Thiago questiona sobre as igrejas. Thiago, ontem vou falar, né, ontem foi um dia importante, por exemplo, para aqueles que professam o catolicismo, né? Inclusive também das igrejas evangélicas, já que entra numa semana que é uma semana muito forte do ponto de vista religioso. E nós vimos várias celebrações sendo feitas virtuais. Eu tive uma denúncia ontem, de uma igreja ali na região do Martelena, né, na verdade ali próximo ao Bairro Brasil, onde tem a feira ali, de um acúmulo de pessoas. Eu acho isso uma irresponsabilidade, né? O nosso decreto não permite que haja. Não permite que haja. Tá? Então, se está tendo, eles estão ferindo ao decreto, e aí podem fazer as denúncias para que a gente possa apurar, mas nós já pedimos aos pastores, a todos os líderes religiosos, que nós evitemos essa aglomeração, que vamos dar a nossa contribuição, fazer uma grande corrente de fé, uma grande corrente de união aí entre todas as religiões, para que nós possamos juntos sair disso. Então, o que a gente volta a pedir é isso, a todos, né? Todas as religiões, todas as crenças, que a gente possa, nesse momento, dar as mãos, não ter nenhuma aglomeração, para que a gente possa conseguir sair disso. Doutor Guimarães, o Jonathan Assis questiona sobre os financiamentos. Ele fala que a boleta dele vence dia 7, mas o Santander vai começar a prorrogar só a partir do dia 15. Como que fica desse mês? Jonathan? Jonathan Assis. Jonathan, é o que eu falei. Na verdade, é uma prerrogativa do banco.
O seu banco é que não quer negociar, né? Aí você teria que ligar para eles e tentar negociar direto. Não existe nenhuma norma que estabelece que ele esteja obrigado a fazer essa repactuação, tá certo? A lei, acho que é a lei mesmo, né? Que pergunta do salão de cabeleireiro. Nós já falamos aqui, ele por enquanto ainda não está autorizado ao funcionamento, tá? Barbearias também não estão autorizadas a funcionamento, nem clínicas de estética, Luana. Agora sim, agora é Luana, né? Eu tinha visto só Lu, né? Luana, então, por enquanto não. Sempre lembrando o seguinte, o comitê está atento a isso. O prefeito Adelmo está atento a isso, está muito preocupado com isso também. A gente sabe dos impactos econômicos que isso traz a todo mundo, mas a gente precisa seguir a orientação da saúde nesse momento. A vida é o que prevalece neste momento, tá certo? Sérgio Roberto questiona o seguinte: o que o Procon está fazendo com os preços abusivos de frutas no supermercado? Tá. Sérgio, obrigado pela pergunta. Nós estamos com a fiscalização, vários estabelecimentos já foram autuados, e aí agora eu já posso falar da notícia, porque era isso que eu queria estar lembrando aqui. Nós abrimos um procedimento administrativo na tarde de sexta-feira e enviamos hoje para todos os principais supermercados de Uberlândia, a fim de que eles apresentem para o Procon as notas fiscais de compra e de venda. Tá? É um procedimento que pode levar à instauração de um processo administrativo de autuação por preço abusivo, né? Então, nós fomos, orientamos, fiscalizamos e já autuamos alguns. E agora nós tomamos uma medida com todos os supermercados. Então, eles vão apresentar essas notas e nós vamos estar procedendo às autuações. Até mesmo para que a gente possa também, isso é importante falar aqui, acho que nós temos que ser justos aqui, alguns supermercados têm nos apontado que o aumento não está vindo da cadeia de supermercados, mas sim da cadeia de fornecedores. Então, para que a gente possa apurar e chegar efetivamente em quem está fazendo o aumento abusivo, é preciso esse procedimento, essas notas vão chegar para nós, e aí sim, nós vamos ter condições de, por exemplo, ir nos fornecedores que estão aumentando. Em especial com relação à parte de arroz e feijão, já há um grande indício de que o aumento está vindo dos fornecedores. Tá? Nós estamos só apurando isso para poder ir. Às vezes o supermercadista ele acaba também pagando um preço aí. Não quer dizer que nós não encontramos abusos em preços de supermercado. Encontramos e autuamos. Mas nós estamos indo atrás também de fornecedores, tá bom? Guilmar, a Cristiana pergunta sobre as oficinas eletrônicas. Tá. Se pode atender sem aglomeração. Tá. O Tiago perguntou antes a questão das rodoviárias. Não é isso? Tiago, só me esclarece qual que é a dúvida com relação à rodoviária para eu poder te responder, tá bom? Você pode abrir, ele questionou sobre as igrejas. Não, e a rodoviária? Ele questionou sobre as igrejas, podiam abrir, e agora a rodoviária, se pode funcionar. A rodoviária, o espaço vamos falar assim, o terminal rodoviário ali, o espaço de chegar e sair, né, os transbordos ali estão autorizados, né? O que tem acontecido muito é que, em falta de passageiros, as viações estão cancelando as viagens, né? Qual que é a pergunta aí? Você me passou? Perdeu aí? A Adriana questiona sobre CEMIG, DEMAI e Algar, se podem fazer cortes. CEMIG e DEMAI não estão fazendo cortes, tá? Isso já está estabelecido. E a empresa de telefonia? Né? A empresa de telefonia ainda não tem, eu não tenho regulamentação com relação a não poder fazer cortes, tá? Se estiver fazendo, por favor, nos comunique aqui para que a gente possa tentar uma atuação administrativa e ajudar o consumidor com relação a isso, tá bom? Mas eu não tenho essa informação aqui de corte por parte de telefonia. Se tiver, nos avise. As oficinas de funilaria. Não, de eletrônicas. Né? E funilaria também. Ele repara fogão, essas coisas, eletrodomésticos. Não, então não estão autorizados, tá? O que está autorizado é oficina mecânica e autocenter, autopeças. Então, de veículos, porque isso é essencial. As demais, por hora, não estão autorizadas, tá bom? Funilaria e pintura, não. Funilaria e pintura tem sido flexibilizado porque ela está incluído dentro da mecânica, porque se você está consertando um carro que bateu, é preciso dela, né? Ok, Thiago, já estamos à disposição aqui, né? A Jaqueline pergunta sobre as vans. Pimenta Rosa Modas. Pimenta Rosa Modas. Vou verificar, vou fazer contato daqui a pouco com a Algar e ver o que é possível ser feito, tá? Administrativamente. Elas não estão proibidas de fazer,
mas eu vou tentar ver se a gente consegue aqui um pacto aqui de suspensão dos cortes, tá bom? Jaqueline pergunta sobre as vans. Eliane, trago para vocês essa informação na quarta-feira, tá? Vou conversar com o pessoal da Algar, tá joia? Marcelo questiona sobre clínicas dentárias. Vou falar das vans então. Jaqueline, né? Isso. Jaqueline, com relação às vans, assim como para outros setores, o que a gente está pedindo é que haja bom senso. Não há prestação de serviços. Não havendo prestação de serviços, do ponto de vista legal, não há a necessidade de pagamento, né? Salvo daquele serviço prestado, né? Ocorre que a crise ela atinge a todos e indistintamente. E você encerrar o contrato com a van pode não ser um bom negócio, porque logo passa a crise e você vai precisar dela também. E aí pode sair mais caro, não possível renegociação de nova contratação, né? Então a gente pede que sente com os proprietários de vans, busque um equilíbrio, busque encontrar uma solução, seja reduzindo o valor para esse mês, deixando um crédito, ou seja, tentem estabelecer um acordo que seja bom para você e que seja bom para eles também, né? Para que haja essa sobrevivência no mercado nesse período de crise, tá bom? Mas, volto a repetir, eu sempre tenho que dar o posicionamento legal para vocês. O posicionamento legal é de que você pode rescindir o contrato, né? Em razão da não prestação de serviço. Mas me parece que esse não é o melhor caminho neste momento, tá? Doutora Guimara, o Gustavo e o Marcelo questionam sobre clínicas odontológicas. Tá. Gustavo e Marcelo. De nada, Pimenta. Clínicas odontológicas. O que a gente tem pedido, vocês são profissionais da saúde, sabem muito bem com relação aos procedimentos. Nós entendemos que os procedimentos eletivos é preciso ficar suspenso. Eu sei que o Conselho Regional de Odontologia até autorizou, mas eu acho que vocês têm muito mais condições de avaliar que o risco que isso traz, né, e a desnecessidade de correr esse risco. Agora, com relação aos atendimentos de urgência, é óbvio que precisa ser feito, né? Então, se organizem nesse sentido. Eu, particularmente, tinha tratamento que foi suspenso. O meu dentista suspendeu. Eu falei, mas o seu caso não é caso de urgência, pode aguardar, e vamos aguardar, né? Agora, dor de dente, gente, quem tem dor de dente sabe o que é isso, né? Então, por favor, atendam os casos de urgência. Essa é a nossa orientação. Ela vai um pouquinho contrária ao que orienta o Conselho Regional de Odontologia, porque acho que ela, salvo engano, né, ela não fez nenhuma ressalva com relação aos eletivos, mas nós entendemos que a contribuição a ser dada, neste momento, é de tratar só as questões de urgência. A Thaís Moraes, doutora Guimar, questiona sobre chaveiro. Ela informa que tem um comércio, né, vai chaveiro, e ela atende a maior parte das demandas de socorro, urgência, emergência. Thaís, né? Então, Thaís, se você não está funcionando aberto e você é acionada por uma questão de urgência e emergência, você vai se deslocar e atender, né? Então, você não está atendendo o comércio aberto, você está atendendo por telefone, te acionou, você vai deslocar até lá, isso não tem problema, né? É um delivery, é um serviço delivery, né? Sem nenhum problema. Eliane colocou aqui o seguinte, ó, deveria ter uma forma, vou ler porque essa é interessante, né, Eliane? Deveria ter uma forma de ajudar a manter os idosos em casa. Meu pai está me dando muito trabalho, porque não para em casa. Eu cheguei aqui sexta-feira no Procon, tinha um senhor de uns 70 anos chegando também, né? Aí ele perguntou, o pessoal falou que não estava fazendo atendimento presencial, e eu falei para ele, senhor, por que o senhor não está em casa, né? Aí ele virou e falou assim, não, mas tem que pagar as contas. Eu falei, mas senhor, as contas podem aguardar nesse momento, não vai ter juros, né? As empresas vão negociar. Não acredito nisso, não. E deu as costas e saiu. É muito difícil mesmo, né? Mas acho que é um momento, Eliane, de convencimento, de orientação, de mostrar um pouco, né? Isso, é nesse sentido. Acho que agora é hora da gente ter paciência com os nossos pais e orientá-los e tá junto. Não tem muita piadinha aí no Insta rodando, né? Mostra um desses para ele. É o que ele pode fazer. Doutora Guimara, a Ana Pereira questionou o seguinte, se não seria o caso de proibir a venda de bebida alcoólica? Porque se não tivesse venda, provavelmente várias aglomerações, principalmente no final de semana, não teriam. Ana, esse é um posicionamento, inclusive, do Ministério Público, viu? Mas ainda não há um consenso nisso, mas eu tenho que te confessar que o Ministério Público tem esse posicionamento,
de que seria uma das possíveis soluções, sim. Tá? Então, tudo é possível acontecer, gente. Desde a liberação quanto a uma restrição maior ainda. Vai depender dos números que vão acontecer. E esta semana, em específico, é uma semana decisiva para Uberlândia. Decisiva para Uberlândia. Então, nós precisamos manter os números que nós temos aí, sem um crescimento maior, para que a gente possa começar a voltar a uma normalidade, tentando manter a curva mais abaixo. Se essa semana essa curva explodir, nós vamos ficar numa situação muito difícil, e aí as restrições, dentre elas, essa pode vir sim. Né? Marcelo faz uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, Marcelo. Tenho filho, 3 anos, estudo no colégio Casa Branca, certo que a cobrança tem que ser total das mensalidades, estão fechadas desde dia 14. Então, Marcelo, eu acredito que aqui é tipo uma creche, não é isso? Hotel escola, né? Ok, Eliane, boa sorte para você, Eliane. Hotel escola. Entendimento nosso que não pode ser esse posicionamento da escola, né? Mesmo que o serviço não está sendo prestado. Se não houver uma flexibilização das escolas, você pode, inclusive, rescindir o contrato com base na teoria da imprevisibilidade. Né? Não é a melhor solução. Se as empresas radicalizarem, o problema vai ser judicializado e a tendência é de que eles venham a ter prejuízos maiores. Acho que você precisa mostrar para eles que não pode ser assim, e encontrar um meio termo, e na pior das hipóteses, fazer a rescisão e questionar judicialmente, Marcelo. Mas eu quero aqui avocar a empresa, a escola, nesse caso a escola que você tem um contrato, de que ela compreenda de que é um momento de flexibilização e não de radicalização. Né? Doutora Guimarães, tem muita gente questionando também sobre escolas que estão dando aula EAD, faculdades. É o mesmo caso. Eu falei isso no início da live aqui, mas vamos repetir, né? Para as escolas EADs, para as escolas de ensino médio, fundamental e superior, está valendo a mensalidade integral, tá joia? Há uma medida provisória que garante isso, o PROCON discorda desse posicionamento, mas neste momento é o que nós temos a fim de garantir aí o estudo. Então, ela pode fornecer o ensino EAD, está dentro de uma previsão legal hoje, ou outros mecanismos de ensino, como atividades extracurriculares, readequação do calendário curricular, a fim de que chegue ao final do período, seja ele em dezembro ou até às vezes início de janeiro, dependendo da situação que acontecer, todo o conteúdo curricular, e esse é o objeto da prestação de serviço, nós pagamos para receber um determinado conteúdo curricular, ele seja prestado de maneira eficaz. Haverá prejuízos no aprendizado? Sim, haverá. Mas isto é, como diz, a consequência de uma crise que todos nós estamos passando. O que tem que buscar é mitigar, é minimizar esse prejuízo de ensino, né? Guimar, a Tati pergunta como as academias estão fechadas, se pode ter aula com personal ao ar livre, sem aglomeração? Em casa, né? Em casa. A gente pede que fique em casa a fim de que isso aconteça. Já existem algumas orientações médicas aí, ó, se você, nada impede você sair sozinho e caminhar. Agora, imagina se todo mundo sair sozinho e caminhar, o que vai virar, né? Uberlândia vira um parque sabiá. Então, a gente pede que, por enquanto, se puder aguardar um pouco. Eu queria fazer esse pedido. Essa semana, hoje é dia 6, né? Então, de hoje até sexta-feira, sábado, nós vamos ter um cenário mais definido em Uberlândia. É o que se espera. E aí nós temos condições de tomar decisões mais racionais. Nesse momento, é momento de cautela. Lembra o seguinte, nós iniciamos nosso isolamento já faz 2 semanas, não é isso? Então, os resultados disso começam a acontecer essa semana. E aí é que nós vamos ter o efeito do nosso trabalho. Né? Quando eu falo nosso todo, né? Toda a sociedade, todo o povo. Não saber quais são os resultados, porque agora começam a chegar os resultados, os exames são mais intensificados, e aí nós vamos ter uma noção melhor de como está o cenário em Uberlândia. Então, paciência essa semana ainda, acho que ainda essa semana dá para a gente aguentar aí sem sair de casa. Doutora Guimarães, a Meisa está nos acompanhando pela página da prefeitura. Ela questiona sobre os pet shops. Pet shops, Meisa. Vamos lá. O que pode... Os pet shops, nós vamos falar o seguinte, de pets, né? É considerado alimentação. Então, as lojas que vendem produtos de alimentação ou veterinário para os animais estão autorizadas a funcionar.
Tá? Agora, tem uma loja só de banho e tosse. Não tem jeito. Aí não pode, não é essencial, né? Se nós que não estamos cortando cabelo, né, gente? Vamos ficar. Eu não tenho esse problema, né? Mas quem tem, então as meninas aí, né, as mulheres aí estão sofrendo com isso, tá joia? Então, quem tem só pet, só banho e tosse, isso não está autorizado. E a gente pede, naquelas lojas que tem produtos de alimento animal ou medicamento, que evitem também os serviços de banho e tosse, a fim de evitar que as pessoas se desloquem, aglomerem, até para não criar aí também uma concorrência desleal, né? Andréia, vamos lá. Casas Bahia e Havan não querem tirar os juros. Pague e depois questione judicialmente. Eles vão ter muita indenização por dano moral. Deixar muito claro aqui, deve ter empresário vendo aí. Aqueles que não tirarem os juros por falta de acesso, ou seja, a não ser que você tenha um acesso via aplicativo, e aí não tem jeito, né? Faça o pagamento. Agora, aquelas lojas que estão fechadas e que o pagamento é presencial, via carnê, essas coisas, boleto, carnê especificadamente, nesse caso, eles têm que tirar os juros, não há dúvida com relação a isso, tá? Porque está impossibilitado de fazer o pagamento, tá bom? Agora, se você tem um boleto bancário na mão, faça o pagamento via aplicativo, não tem nenhum prejuízo nesse sentido, tá? A Mila... Pressão de André, então, acho que ficou claro, né? Ou você não paga e já judicializa, ou você paga e judicializa cobrando, pedindo a restituição e o pagamento de danos morais, né? Aí, infelizmente, se esse é o posicionamento da Casas Bahia e da Havan, a gente lamenta. Agora, desde que a sua compra tenha sido por carnê, porque se foi por boleto bancário, você tem como fazer o pagamento no banco, e aí não há prejuízo, não há impedimento. O que caracteriza a não cobrança de juro, Andréia, é a impossibilidade de pagar, né? É a impossibilidade de pagar. A Mila Souza questiona sobre aluguel, se já teve algum posicionamento aluguéis. Aluguéis. Assim como outros contratos particulares, já existe um projeto de lei aprovado no Senado, deve ser aprovado de hoje para amanhã no Congresso, esse projeto de lei, e deve ir à sanção. Por hora, o que existe é a negociação entre as partes, né? O bom senso entre locador e locatário. Mas até o final da semana, eu acredito que nós tenhamos uma lei que venha trazer isso. Eu não quero antecipar aqui o conteúdo dela, porque pode ser que parte dela venha a não ser sancionada, e aí a gente traz uma informação que vai criar confusão na cabeça de vocês. O que está valendo hoje, a bem da verdade, é a negociação entre as partes, tá bom? Mas somente isso. Fregmar, a Aline pergunta sobre a questão das passagens aéreas. Qual é o tempo para reagendar? Esse tempo é em relação à data da viagem ou à data de compra da passagem? Tá. Aline, o prazo de reagendamento é de 12 meses. Eu tenho que acessar aqui, é a 92... eu vou ter que pegar aqui para relembrar. Foi a primeira coisa que nós falamos aqui. Deixa eu só pegar aqui para poder confirmar. Só um minuto. Hoje vai dar tempo. Quanto está nosso tempo aí? 9 minutos. Quanto? Não. Só um minutinho. Tem outra pergunta aí? Marcelinho questiona, doutora Guimarães, por que loja de som e acessórios não pode funcionar em oficina sim? Porque loja de som e acessórios não é essencial. Simples, né? Veja bem, se nós afastarmos todas as normas, vamos falar assim, não existe decreto, não existe lei, não existe nada. Existe o bom senso, né? Existe vamos falar assim, a boa vontade de encontrarmos uma solução. Aquilo que é essencial pode funcionar. Você, como empresário, vai perguntar, do ponto de vista de essencialidade para o comércio, som é essencial? Não é. Não, que eu já achei. É a 927, não é isso? Então, por isso é que não pode funcionar. Lília, eu vou ficar te devendo, só para não falar errado, eu falei disso logo bem no início das nossas lives, com relação ao prazo. Só preciso tirar a dúvida a partir de quanto que conta. Quarta-feira eu te trago essa resposta. Salvo engano, é a partir da data de decretação da calamidade pública, mas me deu uma dúvida aqui. Eu vou
trazer essa informação para você na quarta-feira. Me faz um favor, Lília, manda para mim um e-mail que eu já te respondo. Na quarta-feira eu trago isso com mais... Tá aqui, achei. E pronto. Vamos lá, só com relação à data. Olha só. Ela pode ser remarcada uma única vez no prazo de 12 meses. Contados, então, deste período. Então, a partir de agora, tá? Não, a partir de agora. Então, fica a resposta dada, ou seja, o seu prazo de 12 meses é a partir da decretação da calamidade pública, tá bom? Que mais aqui? A Jéssica questiona se tem uma data prevista para a abertura de lojas de roupas e calçados. Obrigado, Andréia. A Jéssica. Pois é, Jéssica, assim, não existe data prevista, nós dependemos aí de uma melhora dos nossos índices aí. E para isso nós precisamos de contribuição, colaboração. Acho que precisa de um movimento muito forte entre vocês, lojistas, um contramovimento, porque existe uma tentativa aí de distorcer as ideias, né? Um contramovimento de vocês pactuarem entre vocês, olha, vamos todo mundo realmente ficar em casa, vamos cumprir essa quarentena, para que isso passe o mais rápido possível, tá bom? Nós vamos caminhando para o final aqui. Tem uma questionamento da Tati Leves que eu acho que é interessante. Ela questiona se fazer fisioterapia está liberado, que alguns tratamentos são urgentes. Tati, a fisioterapia, que são consideradas imprescindíveis, deve ser feito sim, tá? Não há dúvida. Toda a área médica, né, fisioterapêutica, que é tido como essencial, deve ser feito, tá? Observado, obviamente, todas as questões de segurança. Eu volto a repetir, eu quero encerrar repetindo isso. Eu acho que não é hora de politizar, não é hora de querer defender ideias se a economia prevalece sobre a saúde, ou não. Acho que isso tudo é fruto da discórdia que o ser humano gosta de plantar. Acho que não é isso. A hora agora é bom senso. Se o médico diz que o isolamento social é a melhor solução, ponto. É isso que nós vamos acreditar. Aquilo que pode, aquilo que não pode, é definido pela essencialidade. Então, se todos nós fizermos o nosso papel de sermos leais com os nossos pensamentos, do ponto de vista do seguinte, sermos honestos com nós mesmos, né? A minha atividade é essencial. Se não for, ainda que tenha no decreto, não abra. Né? Dê a sua contribuição. Tá? Então, o decreto ele vem, infelizmente, porque muitos de nós só fazemos aquilo que a lei manda, deixa de mandar. Acho que o momento não é esse. É um momento de humanização, de solidariedade. Extrapola a decreto, extrapola qualquer norma. A hora de dizer o seguinte, se eu não sou essencial, se a minha atividade não é essencial, eu vou aguentar, eu vou dar a minha contrapartida, eu vou ficar em casa. Se todos nós pensarmos assim, eu tenho absoluta certeza de que Uberlândia vai ser diferente. Né? E vamos parar, e vamos retirar das nossas redes sociais essa discussão, esse monte de coisa que se politizou em cima de um problema sério que aflige a humanidade. Né? Se não é essencial, vamos paralisar. E aí vamos ficar em casa, tá bom? Estaremos de volta na quarta-feira, e aqui, não sei se Claudira ainda está, já comunico que quarta-feira nós teremos um cenário um pouco diferente, com a participação do superintendente do PROCON de Uberaba, que estará conosco e com a sua equipe lá. Vamos falar como é que está lá, o que está acontecendo, e ele, logicamente, vai ajudar também a tirar as dúvidas, porque muito mais conhecedor do direito do consumidor do que eu aqui. Né? Espero contar com vocês todos quarta-feira, às 11 horas, e alguma pergunta que não tenha sido respondida aqui, nós vamos responder na quarta-feira, tá bom? Lembrando aí dos nossos canais de comunicação, já deve ter sido colocado, todos aí, né? Utilizem do e-mail, procon@uberlandia.mg.gov.br, do site faleprocon.uberlandia.mg.gov.br/. Quem tiver dificuldade, entre no site da prefeitura, você vai encontrar lá também. E o telefone 151 para aqueles que não têm acesso
aos nossos às redes sociais. Lembrando do telefone da Prefeitura, 997740616 para IPTU, DEMAI e as consultas online, tá bom? Até quarta-feira, às 11 horas. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem em paz.